Salve, salve a todos. Eu espero que todos estejam bem, porque se você estiver bem, tudo vai estar bem. Muito bem, estamos aí seguindo uma série chamada Conspiration, né? Conspiração. E há muitas pessoas que, quando vêm nos canais do YouTube, essas pessoas, às vezes, elas têm uma mente já programada para o que é que elas querem de fato, né? Então, nós, de maneira especial, as pessoas que trabalham no campo da informação, às vezes nós nos perguntamos o que de fato as pessoas estão buscando, né? Se elas estão buscando conhecimento, se elas estão buscando despertar, um despertar de verdade, para olhar a realidade como ela é, né? Então, tenhamos muito cuidado, porque você chega em um canal, né? E às vezes você encontra lá um camarada falando sobre teorias conspiracionistas, né? Mas se você for olhar lá, ele é um fundamentalista religioso. Ele é cristão que acredita que Javé é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tá? Certo? Aí eles acreditam que Javé é o Deus onipotente, onisciente, onipresente e tudo o resto são demônios, são anjo caído. E só sabe falarem de anjo caído. Vocês já repararam isso? É anjo caído na, na, lá na Antártica, é anjo caído não sei aonde, é anjo caído para cá. Eles têm um fascínio por anjo caído. Né? E quando se fala de Anunnaki, tudo para eles é anjo caído. Né? Os extraterrestres são anjo caído. Tudo para eles é anjo caído. Por que eles têm essa concepção? Porque eles sabem que a hora que isso aparecer, que isso vier a público, vai ser desmontado a teoria da evolução e a teoria da criação. Vai tudo para o beleléu. Vai tudo por água abaixo. Este é um edifício prestes a ruir. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito disso. Nem as sociedades secretas conseguirão. Por quê? Porque o ciclo do tempo dessas sociedades secretas acabou. Vai começar um novo ciclo, onde o domínio da sabedoria, da consciência, está se aproximando. Tá? Então, quando você entende que o universo Terra ele contém muitas terras, muitos mundos, e eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse: Robson, teve alguém que foi conduzido pelos os seres dimensionais para. E quando ele olhou, a Terra parece um cesto com vários pães. Né? Então, diríamos assim, olhando da perspectiva de cima, é como se aquele imenso espaço tivesse várias ilhotas, que são terras. Né? E eu já falei disso aqui no aspecto da cosmologia pluriana e da cosmologia da Terra infinita. Né? As pessoas elas acreditam no que querem. Então, eu respeito a opinião das pessoas a respeito das suas crenças cosmológicas. Né? Se as pessoas têm crença de que o mundo gira e está aí a 1.666 quilômetros, girando, girando, tá, aquela coisa louca, sabe? Tranquilão, siga na boa, vá em frente. Tá? Mas não queira impedir as pessoas de falar aquilo que elas acreditam. Né? Porque nós estamos marchando para um sistema onde só vale aquilo que eles acreditam e o que os outros acreditam não. Tudo é em verdade. Tá?
Muito bem. Dito isso, vamos aqui, né? É importante a gente observar, eu estou lendo alguns textos, para que a gente tenha uma noção do que é que ocorre no nosso mundo. Porque as pessoas estão tão distraídas aí com um monte de bobagem que elas não conseguem perceber um palmo diante do nariz. Tá? Então diz assim: quais são as famílias iluminadas dirigentes e quais são os seus aliados? Tá? Aquele que investiga a elite dos iluminados defronta-se com um trabalho árduo, porque essas famílias tiveram maior cuidado por ocultar suas pegadas através da história. Importante notar isso. Fritz Springmer, né, um dos investigadores que se ocuparam mais a fundo sobre esse tema, enumera, entre outros, os seguintes nomes: os Rothschild, os Harburg, né? Não é hambúrguer, não, gente, tá? Os Rockefeller, os Dupont, os Russell, os Bundy, os Onassis, os Kennedy, os Collins, os Freeman, os Astor, os Lee. Né? Exprime acrescenta, vou colocar bem aqui, Exprime acrescenta que as seguintes famílias poderosas, entre outras, trabalham com as mencionadas famílias dirigentes, os Morgan, tá? Os Van Terp, os Bauer, os Whitney, os Duke, os Congeni, os Oppenheim, né? Por aí. Você vai lendo, você vai entender. Né? Os Gray, os Sinclair, os Scarf, os Oppenheimer, os Sazon, Wheeler, os Todd, os Van Duyn, os Solave, os Safety, os Ellenberg, os Clinton, né? E assim sucessivamente nomes. Quer dizer, as famílias iluminadas, a grande elite global, eles trabalham com um grupo secundário que estão ligados a ele. Ok? E se você for procurar, esse pessoal são ligados a um grupo, que a gente aqui no YouTube não pode nem falar, porque senão daqui a pouco é antissemitismo. Tá? Visto que muitos membros dos Iluminados, tá, que está nessa lista de famílias, é preciso aprofundar nas 12 famílias dominantes mencionadas por Fritz. É preciso levar em consideração que não pretendo sugerir que toda pessoa que seja portadora de um desses sobrenomes também tem que ter esse cuidado, tá? Esteja nisso envolvida. Muitos deles nem sequer sabem o que está acontecendo, tá? Então precisa se ter muito cuidado com relação a isso, tá? Então ele vai fazer um levantamento sobre todas essas famílias, tá? Os Rothschilds, tá? O, os Onassis, os Lee e etc. Ele vai traçar aqui de como essas famílias estão, da elite global, estão envolvidas em tantas coisas. Inclusive, é preciso a gente tomar um certo cuidado, porque, inclusive, eles estão envolvidos com a eugenia. Tá? Com a eugenia. E muita gente não sabe o que está acontecendo na história da humanidade. Né?
esse processo vem desde o momento que os Elohim chegaram aqui. Eles chegaram, eles estabeleceram pontos na grande terra, ok? E colocaram um Gran Éden lá na África, um Gran Éden na América Central e outro Gran Éden lá no Oriente Médio. E começaram todo um trabalho, né? Possivelmente já existiam aqui na Terra base os Homos erectus, né? Mas eles precisavam de seres, né, para trabalhar com mais força, né, para fazer o trabalho dos Zigig, que estavam se revoltando para não fazer mais o trabalho de coleta do ouro, tá? Canalização de água. Então, os Zigig eram ali um grupo de segundo escalão dos, dos Anunnaki. Né? Anunnaki Elohim. Ok? Então você vai perceber que a coisa começa a fazer sentido quando você liga os pontos. Né? Eu sempre falo para as pessoas que eu gasto tempo da minha vida lendo, estudando, pesquisando, indo atrás. Entendeu? Porque é evidente que você não vai conseguir apoio de pessoas que são fundamentalistas religiosos. Eles querem falar, sim, de conspiração, mas eles não querem meter o Deus deles no meio. Eles querem preservar esse Deus, tá? O Deus judaico, o Javé, o Jeová, que é o mesmo Alá, que é o mesmo Yahudabaoth, que é o mesmo Brahma. Né? Então, eles querem manter isso. E o olho que tudo vê não é nada mais do que o olho do demiurgo, o olho de Javé. Tá? A maioria dos símbolos usados em sociedades secretas são símbolos cabalísticos, portanto, muito próximos e originários ali das crenças judaicas. Tá? Então, o cristianismo, o que é o cristianismo? É um braço do judaísmo. Tanto é verdade que, de uns tempos para cá, alguns grupos cristãos começaram a querer judaizar. Quer dizer, vamos usar os paramentos judaicos, vamos falar. Até dentro do catolicismo tem isso. Né? Há um exemplo. Eu, por exemplo, tenho um sobrenome, o meu sobrenome Macias, é um sobrenome espanhol. E meus avós vieram de Portugal, de uma região chamada Galícia, tá? Que fica por ali pelas fronteiras da Espanha. E provavelmente herdaram esse nome. E provavelmente eh, esse nome tem raízes judaicas. Entendem? Raízes judaicas. Então é preciso que a gente analise as coisas sobre determinada ótica. O único grupo que voltou do exílio foi o grupo judaíta. E foi aquele que permaneceu na Palestina até o período de Cristo, nos anos 70, quando Roma invade a Jerusalém e aí definitivamente eles se dispersam de lá. Né? Então é preciso a gente ter uma mente
associativa para que a gente entenda a raiz de onde vem todas essas coisas. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos aqui. Tá? O Deus Jeová. O Deus Jeová é o mesmo Javé que corresponde a Enlil. Tá? A Bíblia cita milhões de vítimas de assassinatos pela mão de Deus. Só as vítimas do dilúvio de Sodoma e Gomorra são mais de 10 milhões. Né? Em 1 Samuel 6,19 diz: O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 50.000. 70 deles foram por terem olhado para dentro da arca de Javé, a arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Aí 1 Samuel. Então era comum Javé destruir povos que não se submetiam a ele. Tá? As Sagradas Escrituras narram histórias de uma verdadeira carnificina provocada por Deus. Tá? Nem mesmo H matou tanta gente no período do H também. Tá? Um estudioso da Bíblia, Steve Wells, contou todas as mortes cometidas direto ou indiretamente por Deus ou em nome dele e as somou. O total de mortes estimado deu de 24.712.019. Isso sem contar as mortes provocadas por Guerra Santa, pragas do Egito, o dilúvio. O livro sagrado narra múltiplas causas para assassinatos. Um homem foi morto por blasfêmia, 3.000 homens foram mortos por adorarem um bezerro de ouro, 250 homens foram mortos queimados vivos por oferecer incenso, tá? 24.000 mulheres foram mortas por se prostituírem. Tá? Se você olha, né, se considerarmos todas essas mortes, a impressão que dá é que Deus é intolerante e nunca praticou perdão. As religiões usaram Deus para implantar o temor em seus fiéis. Eles criaram um Deus sanguinário, antropomórfico, vingativo e punitivo. Deus não é nada disso que nós apresentaram. Porém, as religiões continuam a manipular a humanidade com os seus dogmas e interesses políticos. Eles mancham o véu da espiritualidade humana. Reis diz o seguinte: virando-se para trás, viu-os e amaldiçoou em nome do Senhor. Então as duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. 42 quem? Possivelmente crianças, essa história. Atualmente, pessoas ainda torturam, apedrejam e matam em nome da fé, pela religião. Tá? E aí vai entrar dentro daquilo que está o Estado Islâmico. Meu amigo, sejamos sinceros. Se você quiser manter sua fé, mantenha. Você tem o direito de escolher adorar o Deus da Bíblia. Mas lembre-se que você está adorando um Deus que matou mais de 24 milhões de pessoas. Por mais estapafúrdios de motivos. Foi Enlil que desejou trazer o dilúvio sobre a terra.
E Enki tentou salvar. Não é que Enki seja o bonzinho, mas ele tentou salvar os humanos e os outros seres que aqui estavam. É evidente que o dilúvio, contado da forma que está na Bíblia, dá a impressão que foi um dilúvio universal. Bem, se foi um dilúvio universal, como é que se povoou tudo de novo? Acreditar que Noé e a família dele foi os caras que povoaram o resto da terra no mínimo, um absurdo, né? Então, pensando nisso, vamos aqui, ó, tá? Quando nós estamos falando da violência, da quantidade de mortes que Deus provocou, contado ali no Antigo Testamento, a gente vê o quanto isso né, é grave. Altraazes, o mito acadiano do dilúvio, relata uma má ação de Enlil em relação aos humanos. Ele não gostava deles. Eles se tornaram muitos e barulhentos para ele. Ele ordenou que doenças e secas fossem afligidas a eles para reduzir seu número. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele planejou um dilúvio para arrancá-los, erradicá-los, quer dizer. Tá? Ele proibiu Enki, Baal, né, de avisar os humanos sobre isso, mas Enki transgrediu seu comando com um truque. Enki falou para uma parede de junco para que Atraazes pudesse ouvi-lo, né? E disse: fuja da casa, construa um barco, abandone as posses e salve a vida. Enki descreveu como o barco deveria ser construído. Atraazes falou à Assembleia dos Anciões: meu Deus não concorda com o seu Deus. Enki e Eliu estão constantemente zangados um com o outro. Eles me expulsaram da terra. Como sempre reverenciei Enki, não posso morar na sua cidade, nem posso colocar meus pés na terra de Enlil. Tá? Isso tem muito a ver com o que a Bíblia narra, né? O navio foi construído, vários animais aparentemente abatidos, seu DNA guardado como um banco genético, que é o que mais realmente está alinhado, e a família de Altraazes foram trazidos a bordo. Seu coração estava partido e ele vomitou bile. O tempo mudou e o deus da tempestade, Haddad, começou a rugir nas nuvens. Altrases lacrou a porta com piche e soltou a âncora. Um enorme dilúvio veio, ficou completamente escuro e o sol não podia ser visto. As pessoas não conseguiam se reconhecer na catástrofe. Após 7 dias, foi possível desembarcar novamente e Altrases ofereceu um sacrifício aos deuses. Tá? Isso é a narrativa sumeriana. Tá? Aí os deuses estavam com fome, não havia fazendeiros e nenhuma oferenda estava trazida. A grande deusa mãe lamentou amargamente as decisões incompetentes de Enlil e Anu e as massas de mortos. Tá? Corpos no rio, em que admitiu ter ajudado os humanos a sobreviver e convenceu Enlil a adotar um plano melhor. Tá? Quando souberam que Altraazes na Bíblia vai ser chamado de Noé, havia escapado, Enki e Nintu, tá, fizeram um plano para garantir que o barulho das pessoas ficasse dentro dos limites. A morte era necessária. Para manter crescimento populacional baixo,
as crianças deveriam morrer e tabus de celibato foram emitidos. O demônio feminino, Pacitu, deveria tirar as crianças do colo das mulheres que deram à luz. Daí vem a ideia de Lilith. Tá? Pacitu parece também ter sido chamado de Lamashut, Lamashut, semelhante a Lilith, na mitologia hebraica, que mata crianças recém-nascidas. O canal de parto foi estreitado, de modo que um terço das mulheres não deu à luz com sucesso. Tá? Muitas mulheres teriam de viver uma vida monástica. Tá? Então, você está vendo que tem muito paralelo com a nossa história. Né? Controle de natalidade, lei de celibato, lei disso, daquilo, controla daqui, controla dali, ninguém. Entendeu? Porque os deuses não querem muita gente na Terra. Quando começa a ter muita gente, incomoda eles. Né? Então eles decidem, de alguma forma, fazer alguma coisa. Né? Você entendeu, né? Eu espero que sim. Em um mito semelhante, mas mais curto, do dilúvio, Altrázer é chamado de Ziuzutra, tá? O famoso épico de Gilgamesh. Conta uma história semelhante, ali seu nome é Utanapishtim. Utinapishtim. Tá? Esse texto relata outra história sobre o mal de Enlil. Ele havia criado um gigante, um baba, que governava uma grande floresta de cedros e estava envolvido na maldade do povo da terra. Para libertar o povo dessa influência maligna, o herói Gilgamesh, junto com seu amigo Enkidu, matou o gigante, embora o próprio Enlil tivesse planejado provocar a briga. Tá? Enlil decretou que, como punição, um dos dois amigos deveria morrer. Enkidu ficou doente e morreu, e Gilgamesh sofreu muito. Então você está vendo, eu às vezes falo aqui, gente, eu fico às vezes abismado de ver como as pessoas elas não conseguem se ligar em uma situação, elas estão tão amarradas, elas estão tão bitoladas que elas não conseguem ver nada, nada além. Né? O próprio cristianismo e a história de Jesus foi completamente deturpado. Né? O que se tentou foi apagar a possibilidade de se ter uma imagem de Jesus, de um Jesus que possivelmente não era da terra base. Né? Os deuses ficavam em conflitos e resolviam punir os humanos. Sempre foi assim. Controle de natalidade, eugenia. Como é que eles fazem isso hoje? Eles fazem isso através da elite global. Tá? Preciso entender muito bem isso, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar rodopiando, parece né, o peru quando bebe cachaça para ser sacrificado no Natal. Tá? Certo? Aqui eu vou mostrar para vocês o que esse texto fala. Aqui, ó. Ele fala o seguinte: poderíamos acrescentar também que o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento conta a história de como Elion
Elion, preste bem atenção, Elion não é o mesmo Javé. Ele é um Elohim, mas não é o mesmo Javé. O mais poderoso dos Elohim, comandante em chefe, dividiria as terras e os povos da terra entre todos os vários Elohim, deixando algum deles satisfeitos e outros insatisfeitos. Javé era um deles, e recebeu apenas o povo de Israel, que ainda não tinha terra. Como diz a Bíblia, só o Senhor os guiou. Nenhum estrangeiro, nenhum Deus, né? Nenhum El quer dizer Deus, tá? Estrangeiro, estava com ele. Deuteronômio 32, 12. Em uma passagem muito significativa, a Bíblia também descreve uma assembleia dos Elohim. Para ser uma assembleia, eles devem ter sido mais de um. Tradutores tradicionais argumentam que Elohim aqui significa juízes, mas eles não são contraditos pela própria Bíblia, que sempre usa uma palavra diferente para juízes. Além disso, esta é uma afirmação totalmente arbitrária. Eu me pergunto com base em que podemos dizer que Elohim às vezes significa Deus e às vezes significa juízes. Que critério estamos seguindo? No Salmo 82, Elion repreende a Assembleia dos Elohim reunidos e os lembra que, embora mais poderosos que os humanos, eles também morrem como Adão. Né? Olha só, olha como é importante a gente entender o fio da meada da história. Né? Não será surpreendente que o termo Elohim tenha uma terminação gramatical plural. Elohim é um plural gramatical. Traduzir Elohim no singular como Deus não seria nada mais do que uma simplificação da teologia monoteísta. Portanto, acho que deve ser deixado por segurança sem tradução. Tá? Então, as Bíblias deveriam não traduzir o termo Elohim por Deus, mas conservar a palavra Elohim. O caráter de Javé também merece ser investigado. Quando não é violento, o comportamento de Javé muitas vezes parece ser bizarro, extravagante e arbitrário. As palavras de Javé demonstram sua ânsia pelo cheiro da fumaça da carne queimada, prescrevendo elaborados rituais para os holocaustos e ordenando que a violação das regras pendentes para os sacrifícios seja punida com a morte. Isso aqui é Javé que está fazendo. Tá? Javé também se move e intervém nos negócios humanos de maneiras peculiares. Por exemplo, às vezes ele chega literalmente voando, montado em um querubim. Às vezes ele chega, né, querubim, ou a bordo de máquinas voadoras chamadas Ruach, ou Gavod, que discuto extensivamente em Deuses da Bíblia, no livro Deuses da Bíblia. Yahvé destrói cidade com armas terríveis, marga aldeias e exige sua parte nos despojos. Né? Na minha opinião, a erudição bíblica e a teologia se opõem irremediavelmente. No entanto, não nego a existência de Deus em geral. Digo apenas que Deus não está presente na Bíblia. Felizmente, sim. Né? Esse Deus supostamente amoroso que os teólogos inventaram mostra-se no Antigo Testamento como um indivíduo cruel, sádico, manipulador e narcisista. Tá? Então, Javé como é que ele chegou a ser a divindade principal? E hoje ele tem uma massa de domínio sobre a terra. Né? Hoje ele está dominando a terra através do catolicismo, do protestantismo, ele está dominando através do islamismo, através do judaísmo, através do hinduísmo. Eu irei, possivelmente,
fazer vídeos sobre os deuses da Bíblia, tá? Eu vou exatamente fazer a pesquisa em cima deste livro, porque é importante que as pessoas abram seus olhos para entender que esses fundamentalistas religiosos que só sabem falar de anjo caído, de Lúcifer, de Satã, é, tirando totalmente do contexto essas expressões, tá? Não explicando diretamente isso e fazendo de Javé um ser é, altamente santificado, não é? Tentando manipular a Bíblia para dizer, não, olha, esses textos da Bíblia não podem ser interpretados literalmente, é uma simbologia. Ou então eles apelam para aquela ideia, a dispensação da lei e a dispensação da graça. Na dispensação da lei, Deus tinha que agir assim. Agora, na dispensação da graça, depois de Jesus, Deus é seu amor, sua bondade. Lamentavelmente não é. Lamentavelmente não é. Eu temo, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo tenha deturpado completamente o cristianismo e o projeto de Jesus. Há quem diga que Paulo era agnóstico, eu não sei não. Existem muitas expressões de Paulo que eu considero que Paulo estava se referindo ao Deus do Antigo Testamento, né? Então é preciso que a gente tome um certo cuidado. Por quê? Porque a elite dominante, a elite global, ela faz o controle das massas através da política, da economia, da religião, dos meios de comunicação, da educação. Quantos jovens estão sendo doutrinados nas escolas por pessoas que juram de pé junto, que têm consciência crítica, muitos deles se dizem cristãos, né? E o que você está vendo ao seu redor? O que você está vendo agora, ultimamente? Uma guerra, ameaças de doença, tá? Colapso econômico. Por quê? Porque esses seres dominantes, né, que estão na Terra base, tá? Mas além da Terra base, o universo Terra é uma vastidão que chega, possui mais de 10 anéis, aonde existem várias terras e seres diversificados, né? É preciso que a gente tenha essa noção, porque eles estão preparando aí muita coisa para começar a divulgar. A elite global não dorme, não dorme no ponto. Eles são os mais poderosos, os mais ricos, e quando eles veem que a coisa está complicada, eles começam a abrir guarda. Por isso que eu falei sobre a sinarquia, por quê? Porque a sinarquia vai acontecer. Porque o único modo de tentar resolver alguns problemas que está saindo fora do controle deles, que apesar deles serem poderosos, terem dinheiro, a linhagem de sangue deles, nem tudo está sob o controle deles, né? Essas linhagens de sangue vêm se perpetuando ao longo dos séculos, de milênios. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela.
O que é que nós estamos sempre falando aqui? Vai haver muitas revelações no, durante esse nosso período de 2023, 2024, haverá revelações incríveis. Documentos serão achados. Livros perdidos serão reencontrados. Cidades serão encontradas. Muito material vai ser encontrado, outros vão ser abertos para que a humanidade conheça. Eu digo isso por quê? Porque eu sei que isso vai acontecer. E você pode ter certeza de que as pessoas que estão hoje com esses fundamentalismo religioso vão ser as primeiras que vão sofrer consequências danosas, principalmente psicológicas. Por quê? Porque se negaram em ver a verdade. Peço a você que me ajude a divulgar este canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, toque o sininho de notificação, porque a gente vai trazer sempre coisas importantes aqui para que a gente faça bons vídeos. E ainda que meus vídeos sejam vídeos de leitura, de explicação, e não vídeos, né, com aquelas chamadas assim, né, emocionais, né? Nossos vídeos são vídeos sérios que pretendem mostrar que nós temos uma necessidade imensa de um grande despertamento. Ok? Eu conto com você. Forte abraço e até o próximo vídeo com vocês. Legal? Deixe seu like.